Próxima pergunta, por favor. Por favor, Landinho, o que você tem a declarar sobre o seu último desempenho? Então, eu fiz como o professor mandou, eu fui lá, me inscrevi no Enem e segui as instruções direitinho. Você tem que entrar no site, né, enem.inep.gov.br e fazer sua inscrição. E agora é treinar, né? Treinar pro grande momento e depois é só partir pro abraço. Hora do Enem no ar! Você já parou para pensar como a matemática ajuda a evitar acidentes sérios? A nossa convidada explica. Ela é engenheira do Inmetro e trabalha com análise de acidentes de consumo. Alessandra Matias, daqui a pouquinho, porque agora eu convoco o O professor já tá aqui? Seja bem-vindo, professor Alexandre Azevedo. Chega mais. Interrompeu para atinar o jogo como ousa. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Com Tudo bem? professor? Trigonometria. Cara, é um assunto que cai no Enem todo ano, né? Não em quantidade exatamente muito alta, umas 2, 3 questões no máximo, mas como o nível da prova vem aumentando, a questão que a gente vai fazer aqui hoje, vocês vão perceber que tem uma questão de nível médio e também uma questão de nível mais difícil, tá? Como tem sido um pouquinho a tendência do Enem nos últimos 3 anos. E aí, professor, então eu vou pra tela e você vai pro quadro. Pode Beleza, ser? pode ser. Então, vou lendo, professor. Pode ser? Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja aproximadamente por f de x igual a k vezes seno de x, sendo k uma constante e supondo-se que x está entre 0 graus e 90 graus. E aí tem a figura. Quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Galera, vocês quando estiverem vendo questão de trigonometria no Enem, tem que saber principalmente coisas relativas ao gráfico, tá? Então a gente tem que saber o formato do gráfico, principalmente imagem e período. E tem que saber também que o formato é essa malemolência aqui com sobe e desce constante, tá? Vai ter uma repetição aqui, tá? Vai ter um gingado aqui da função, mas que o seno começa do 0, depois vai para o 1, vai para o -1 e começa tudo de novo, e o cosseno já começa pelo 1. Isso tem a ver com o círculo trigonométrico, que até as edições mais antigas do Enem, isso passava batido, não era cobrado. No ano passado, já teve uma questão que a gente vai fazer hoje que remete bastante a isso. O cara tem que dominar essa parte para ele resolver, tá? Ele tem que saber, no círculo trigonométrico, que é um círculo que ele marca os principais ângulos. Primeiro, esse círculo tem o raio sempre igual a 1, tá? E tem que saber quais são os principais ângulos que vão estar aqui dentro. O 0, o π sobre 2, que é 90 graus, né? Isso é uma outra unidade de ângulo. O π, que é 180. O 3π sobre 2, que é 270. E aqui eu posso botar 0 a 2π porque eu completei uma volta. E ao completar uma volta inteira, eu digo que é 2π. Inclusive, o intervalo que eu levo para fechar uma repetição, um sobe e um desce e começar tudo de novo, é justamente aqui o 2π. Isso é igual tanto no seno quanto no cosseno, tá? Isso na forma mais básica. É uma das coisas que vai matar uma das questões de hoje. Fora isso, tem uma tabela de seno e cosseno que eles têm que saber, tá? Que é uma tabelinha que geralmente o pessoal vê lá no primeiro ano, tá? Que ele vai ter aqui até um jeitinho especial de decorar, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Ele pode colocar aqui, ao longo das colunas, 30, 45 e 60 e colocar seno, cosseno e tangente aqui dentro, tá? E aí, tem um jeito especial dele preencher aqui que ele vai acabar lembrando, querendo ou não. Como é que você realmente vai lembrar isso aqui, ó? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Você põe raiz do 3 e também do 2. A tangente é diferente e ela é especial. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Hey, só que tem um cara que precisa daquele trauma de infância para decorar isso, né? Observem só isso.
1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Você põe raiz de 3 e também do 2. A tangente é diferente e é especial. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ei! Depois dessa visão do inferno, não tem como a pessoa não lembrar disso. Então aqui ele tem que saber o seno de 30, que vai ser meio, como a gente vai ver agora na resolução da questão. Beleza? Então, é necessário saber o seno Sim. de 30 para a gente resolver essa questão. Sim, essa do Enem, sim. E os demais também, né? Ele tem que ter alguma maneira, essa ou outra, de memorizar essa tabela. Na função, na questão então aqui que ele deu, ele dava que F era igual a K vezes seno, né? Isso. E ele queria saber a quantos por cento da intensidade máxima que isso caía quando o ângulo era 30. Teve gente que achou a questão complicada que não entendeu o comando dela. Gente, outra coisa importante é o cara ir para a prova sacando que o máximo do seno é 1 e o mínimo é menos 1. Para o cosseno também, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Só que em momentos diferentes. Repara que quando um está lá no 0, o outro está lá no 1. Quando um está lá no 1, é que o outro está passando pelo 0. Mas o intervalo de mínimo e máximo é sempre o mínimo igual a menos 1 e o máximo igual a 1. Então o valor máximo que eu tenho aqui era K, que eu botei o seno igual a 1, que é o valor máximo dele. Quando você tem um ângulo de 30, então isso vira K vezes seno de 30 graus. E pela tabela, a gente viu o que agora? Que o seno de 30 é meio. Então você vai ter K vezes meio. Gente, vai ser a metade. Metade são quantos por cento? 50%, tá? Então ele teria a intensidade dele em relação à máxima, que é o K, o valor reduzido para a metade, para 50%. Sobraria um 50% e ele ainda teria, né, perdido 50%. Então tá? é uma questão simples para quem tem esse conhecimento Para quem guardado. tem um mínimo conhecimento dessa parte, ela é simples. E o gabarito é? O gabarito vai ser, então, nessa aqui, a letra B. Você separou outra questão pra gente, não separou? Separei, vamos ver? Bora dar uma olhadinha? É importante falar que essa questão foi uma das 7 mais difíceis do Enem do ano passado, da prova normal. Show de bola. É a Prova questão 166 do Enem de 2017, prova azul, primeira aplicação. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P, em função de T, P de T, P de isso. T, é igual a Azão mais Bzão cosseno de KT, em que Azão, Bzão e Kzão, tô colocando tudo no aumentativo, professor, Relaxa. são constantes reais positivas e T representa a variável tempo medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. E temos ali uma tabelinha, né? Tem pressão mínima, 78, pressão máxima, 120, número de batimentos cardíacos por minuto, 90. A função P de T, obtida por este cientista ao analisar o caso específico, foi. E aí tem as opções de resposta que já dá um arrepio, né? Calafrio. Lógico que muitos que estão assistindo sabem que pelo TRE você primeiro vai buscar as fáceis para depois cair numa dessas aqui. Mas acontece que às vezes também você não sabe de cara nem classificar como fácil ou difícil, né? Em relação às pessoas que estão fazendo a prova. Não é a primeira vez que uma questão como essa cai, tá? Ela vem aparecendo cada vez mais nesse estilo, não igualzinho, mas nesse estilo. Tanto no Enem normal quanto no Enem prisional, PPL, tá? Nas reaplicações também. E o primeiro passo é, como eu falei na outra questão, o cara tem que lembrar que o valor máximo do cosseno é 1 e que o valor mínimo dele é menos 1. Que isso é que vai dizer aqui na pressão, que é essa fórmula, quando que eu atinjo o valor mínimo e quando que eu atinjo o valor máximo, tá? Então, o valor máximo é quando eu coloco o cosseno igual a 1. Isso ficaria com o que aqui? Vai ficar aqui A mais B vezes 1. Aí a pessoa tem que se ligar também que nessa hora, não importa quem é K, quem é T, nada disso. Isso aqui tudo uma coisa só que vai ser igual a 1. Então, vou trocar tudo por 1, tá? Então, fica que A mais B é igual a 120. Senão o cara vai começar a filosofar ali sobre o K, sobre o T. Agora não. E se eu colocar o cosseno igual a menos 1, aí eu fico com A mais B que multiplica menos 1, tudo isso igual a 78. Então a pessoa para achar A e B vai ter um sistema, tá? Um sistema com a soma e com a diferença entre eles. Ele pode pegar aqui os dois, tá? Que eu vou colocar aqui embaixo, somar as duas equações, né?
Uma forma de eu sair aqui dessa igualdade, desse sistema, quer dizer, é somar as duas equações, que o B corta, você vai ter que 1A mais A, 2A, vai dar 120 com 78, 198, e aí o 2 passa para o outro lado dividindo, operação oposta, o A vai dar 99. Então, o A eu achei, né? E aí, no B aqui, eu posso voltar na primeira ou na segunda equação. Se for na primeira, vou jogar aqui, eu tenho que 99 mais B igual a 120. Subtraindo 120 do 99, você encontra 21. Se o aluno não tiver como agora voltar ao enunciado da prova, ele vai ver que ele tem lá opções várias que começam com 99 E 21. mais 21 cosseno. O problema é que tem mais de uma. Seria muito feliz, né, como aluno, se eu olhasse e tivesse só uma, que eu evitava a pior parte que vem agora. O A, o C e o D, ele continua como possíveis respostas. B e E foram embora. Agora, gente, volta aí comigo. Quando o cara está lendo o enunciado, que coisinha que eu não usei ainda? O número de batimentos por minuto. 2 problemas. O tempo, quando você lê o enunciado, está o quê? Em segundos. E o batimento é por minuto. Esse batimento por minuto é algo que se repete. Algo que se repete numa questão de seno e cosseno, você tem que pensar logo em quê? Em período, tá? Tempo para as coisas se repetirem constantemente é período, tá bom? Mas o problema é que ele está te dando aí uma taxa que é o quê? Por minuto. E eu quero algo por segundo. Existe uma relação da fórmula do seno e do cosseno com o período que vem desse número aqui, tá? Quando eu tenho e olho só para esse número na frente do t, ignorando qualquer outra coisa, o período é sempre dado, o período é dado por uma letra T maiúscula, tá? Como sendo 2π dividido por esse K daqui. E aí o que ele fala? Eu vou ter que fazer uma regra de 3, tá? Ele fala que eu tenho 90 batimentos por 1 minuto. Só que o minuto são o quê? 60 segundos. O meu objetivo é saber o quê? Qual é o tempo que eu levo para um batimento? Porque esse tempo de um batimento que é justamente o quê? O período. Cada batimento vai ser justamente uma repetição, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que aqui fazer uma regra de 3, né? Multiplicar cruzado. Vai ficar 90t igual a 60. Então, apagando aqui, se você está assistindo pela TV, tira foto aí da tela. Se está assistindo pelo computador, é só pausar, né? Você vai ter aqui o seguinte, né? Ficou 90t igual a 60. Posso cortar o 0. E aí passo 9, que está multiplicando para o outro lado. Dividindo em cima e embaixo por 3, vão dar 2/3. Só que esse 2/3 é o quê? 2/3 de segundos. É o tempo para um batimento. É o tempo de um período. Você vai igualar um ao outro, tá? Aqui eu posso cortar. E aí, multiplicando finalmente em cruz, você vai ter que o K vai ser igual a 3π. Pois é, você tinha que dar essa volta ao mundo para descobrir o K. Então, resposta letra A. Mas vem cá, como é que resolve uma questão dessa em 3 minutos, professor? Não tem Realmente, como. essa em 3 minutos não tem como. O cara tem que ter feito várias questões, de repente, mais rápidas, de 1 minuto, para quem sabe fazer essa aqui. É aquele conselho que eu sempre dou em sala. Pelo TRI, dependendo da sua carreira, dependendo de várias coisas, para a faculdade para qual você queira ir, você já tem uma noção de mais ou menos, né, como que deve ser a sua estratégia para fazer a prova. E questões desse nível, ele tem que deixar para o final, porque também não adianta acertar de cara essa e perder várias faces, né? Quando o assunto é função trigonométrica, professor, quais são os principais pontos que o candidato tem que ficar atento? Sempre imagem, cálculo da imagem, saber o mínimo menos 1, o máximo 1, saber o período, que foi isso que a gente fez agora, e ter uma noção breve do formato do gráfico. E para quem quer treinar mais, qual o conselho? Bom, o conselho é o site do professor Walter Tadeu, do Pedro II, professor muito renomado. Walter, né? parceiro nosso. Parceirão.
E também a nossa plataforma Fábrica D, né? Que também está aberta, o pessoal também tem todas as matérias lá. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado por toda a ajuda. Um abraço. Pelos micos e tudo mais. É. Aqui a gente se diverte. Nunca paga o mico, é verdade. Nossa convidada é engenheira do Inmetro e mostra que tem muita matemática na hora de avaliar a qualidade dos produtos que a gente consome. Alessandra Matias, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer imenso ter você aqui, Prazer viu? também. Como a matemática auxilia nesse processo? Então, no Inmetro, a gente faz análise de diversos produtos para promover mais segurança para o cidadão no uso desses produtos. E a gente faz diversos ensaios. Alguns estão estabelecidos em normas e outros a gente mesmo tem que definir. E nesse momento a gente usa muita matemática. E usa a matemática básica do ensino médio ou não, a matemática mais avançada? Todos os tipos. Tem hora que a gente usa só aquela conta de somar, de diminuir, mas tem hora que a gente tem que também usar outras coisas. Então, outras formas de calcular, incertezas, vários outros tipos de análise que a gente usa a matemática da faculdade também. E outras disciplinas também aparecem nesse processo? Aparecem. Física, química, porque quando a gente analisa um produto, são diversos aspectos, é muito amplo. Então, tem ensaios que são ensaios de resistência, ensaios de forças, ensaios químicos, onde a gente vai ver se aquele produto, aquela mamadeira, aquele brinquedo tem fitalato, chumbo, que vai contaminar uma criança ou não. Então, tem diversas áreas que são utilizadas. Quando a gente faz análise de um freezer de supermercado, a gente tem que ver se aquele freezer está realmente dando as condições metrológicas necessárias para condicionamento do produto e a gente estabelece uma metodologia que tem muita matemática para fazer. E você se formou em engenharia civil, como foi parar nessa área? Eu tive o sonho desde criança de ser arquiteta, mas acabou que eu fui fazer engenharia por conta de buscar mais mercado, mais possibilidades de trabalho, de acordo com a visão que eu tinha naquela época. Eu gostei, tinham muitas áreas assim equivalentes entre arquitetura e engenharia, apesar do foco ser diferente. O engenheiro quer botar aquilo em pé para existir, funcionar, com o menor custo possível, da forma mais rápida possível. E o arquiteto já tem um foco que é tornar aquele ambiente bonito, alegre, funcional, ventilado, confortável. Usar também materiais mais adequados. Então, os olhares são diferentes, mas tudo está tratando da habitação, do bem-estar. Se bem que a engenharia também vai para outras áreas, né? Estradas, barragens, pontes. Então, é um conhecimento muito bacana. Materiais também, eu adorava materiais. Bom, você falou em metodologia para testar produtos, mas às vezes chegam produtos inovadores. E aí, vocês têm que criar metodologias para testar esses produtos inovadores? São produtos que nem sempre eles são novos, mas não existe norma, não existe nada. Eu vou te dar um exemplo, cadeira de praia. Não existia norma quando a gente fez uma análise há um tempo atrás. Ninguém tinha definido assim, analise dessa forma, com esse peso, desse modelo. Não existia nada, não existia. E as pessoas estavam perdendo os dedos usando a cadeira de praia, naquele formato que você ajusta as alturas dessa parte de trás da cadeira. E aí a gente teve que estabelecer isso. Então, a gente foi para um laboratório com uma pessoa que também era tipo MacGyver, que conhecia muita física, muita matemática, e a gente estabeleceu diversos pesos, onde colocar esses pesos, qual a equação que a gente vai fazer para estabelecer justamente na matemática o mesmo cenário que a gente estava estabelecendo no laboratório para conseguir checar se o resultado atendia ou não, e a gente que estabeleceu os critérios também de aceitação. Então, tem muito estudo aí envolvido. Eu tô vendo que tem muita matemática, muito estudo. E física. Física e tem muita criatividade também. Muita. E esse processo de criatividade, como é que é? Vocês juntam uma equipe e a partir daí vão trabalhando? Uma coisa bacana lá no Inmetro, onde a gente trabalha na área da qualidade, é a multidisciplinaridade. Então, tem gente da área de comunicação, tem gente da área de línguas, tem gente da área da matemática, da física, da química. Cada um tem um estudo diferente e a gente senta e discute isso tudo. Como vocês têm que criar muitas metodologias, eu acredito que às vezes é necessário rever. Isso acontece? Sempre acontece, a gente sempre tem que rever várias vezes os estudos que a gente faz. Inclusive, as próprias medições, elas são aferidas e a gente sempre contabiliza as incertezas. As incertezas já contam com um erro possível na medição do produto, do equipamento, que faz a medição, da pessoa que faz a medição. Então, todas as medições, e são várias que a gente faz, porque a gente tem que usar estatística. Então, você faz uma curva de análise com várias medições e todas as medições têm suas incertezas, que é feita com mais um cálculo.
você sempre quis ser arquiteta, foi para engenharia, mas não deixou esse sonho de lado e tá tentando se aproximar, né? Arrumou um tempinho nessa agenda aí dinâmica e foi fazer o Enem de novo para fazer composição de interiores. Apesar da engenharia ser muito bacana, eu sentia falta de seguir o meu sonho, que é estudar justamente o que me faz feliz, que tem a ver com habitação também, mas é o bem-estar das pessoas dentro da habitação. Então, eu fiz Enem de novo, me arrisquei. E aí, como foi? Não, quero saber não como foi, lógico que você foi muito bem, mas quero saber a sensação, como foi aquela sensação de estar ali, fazendo aquela prova que é longa e tudo mais. Então, fui nervosa porque eu não estudava há muito tempo, eu só dei uma olhada, assim, rápida, mas eu consegui, graças à matemática, ter uma nota também boa. No resto, eu consegui me manter também sem me desclassificar. E, na verdade, eu estava tentando fazer arquitetura, mas eu não conseguia a nota e fui descobrir que na UFRJ existia a faculdade de composição de interiores, que é o designer de interiores. Olha aí. Só que lá o nome é composição, eu não tinha visto. Eu falei, opa, isso é interessante. Aí eu vi o currículo e fui fazer. Porque a composição de interiores, ela vê justamente o lado interno da habitação, o uso mais funcional internamente daquela habitação. E eu tô fazendo, já tô no 4º período, eu tô amando, me traz muita felicidade. Estudar o que você gosta não tem preço. Isso te alimenta mais do que o dinheiro. Agora a casa já tá toda arrumada. Toda semana troca, né? E vem cá, tem alguma semelhança desse curso agora com o que você fez com a engenharia? São focos diferentes, né? Engenharia, botar em pé com o menor custo possível, da forma mais rápida possível, utilizando a menor quantidade de mão de obra para você economizar e ter uma estrutura eficaz, que está em pé com conforto. A arquitetura tem todo aquele olhar de uma estrutura bela, adequada, eficiente, com luminosidade, ventilação. E o design de interiores, quem faz composição de interiores, ele trabalha a parte somente de dentro da habitação. Ele não pode quebrar parede sem ter um arquiteto ou um engenheiro. Ele pode até mudar um vão, mas tem que ter sempre alguma outra pessoa por trás. Só que ele tem um olhar que nem o arquiteto nem o engenheiro tem, de saber que aquele vaso está ali por alguma razão, aquela pintura está ali porque também tem uma outra questão envolvendo todo aquele projeto interno, que é mais adequado e funcional para a família que habita ali dentro. E a matemática aparece, né, na composição de interiores? Eu uso tudo isso aqui, ó. Planos de corte, esquadros, régua, escalímetro. A gente tem que verificar se naquela habitação os vãos estão adequados, ou seja, se tem janela suficiente para aquela iluminação. Senão eu vou chamar alguém para fazer uma janela aqui maior, porque não tem ventilação, não tem iluminação. Cadê o bem-estar dessas pessoas? Então, a gente usa muito nas escalas, quando vai fazer os projetos, nas medições. Então, qual o conselho que você dá para quem já fez um curso, mas quer fazer um outro curso? Se joga. Vai, faz, porque a felicidade que isso traz é impagável. Mesmo que tenha um bebê, tem pouco tempo, faço compensação de horário, fica pesado, mas a felicidade torna a vida melhor. A vida fica diferente, você fica muito mais feliz. Tem um outro olhar. Né? Esse sacrifício todo, molezinha. Mas vale a pena. Não só pelo lado financeiro, justamente por esse outro lado, de trazer vida. O mundo, para mim, é diferente. Eu não conhecia a arte, eu não conhecia esse olhar de desenho, eu achava isso, não entendia para quê, qual é a funcionalidade disso. Hoje eu olho uma obra de arte, vejo sombra, profundidade, luz, eu sei que tem uma narrativa, então isso preenche minha vida. Ganhou um novo óculos, assim. É mais mundo. Antes o meu mundo era restrito a isso, agora ele está muito maior, muito mais amplo. Muito então, legal. Tem mais vida. Nossa, muito obrigado mesmo pelo bate-papo, foi muito legal. Eu que agradeço. É isso aí, gente, nunca é tarde para correr atrás dos sonhos. E é para isso que existe o Enem. Já estudou hoje? Corre lá no nosso canal, lá tem muito material para te ajudar com isso. youtube.com/TV Escola. Até mais! Acidentes de consumo. Opa, acidente de tudo.